Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de crochê. Gente, super rápido, fácil, econômico. Estou encantada com o resultado desse tapete. E para fazer essa peça, eu utilizei o fio número 6. Vou passar aqui a lista de materiais certinho para vocês. Essa peça, gente, ela ficou com a medida de 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E para fazer ela, eu utilizei 300 gramas de barbante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho de notificação. Compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais, que eu vou vir com o passo a passo das outras peças para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer a passadeira e o joguinho de banheiro. Então é isso, gente. Olha que lindo. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, eu vou utilizar aqui o barbante Boca Azul. Estou utilizando esse amarelo neon e o branco. Esse fio é o fio número 6. Para trabalhar com esse fio, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Você também pode utilizar a agulha número 4, tesoura e agulha de tapeçaria. Peguei aqui o meu fio. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, ó, meu nozinho. Agora, eu vou fazer uma, duas. Esse nozinho aqui, ele não conta como uma correntinha, ó. Duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de 18 correntinhas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Não precisa fazer o ponto muito apertado, gente, ó. Fiz aqui as minhas 18 correntinhas. Agora, eu vou laçar, vou pular uma, duas, três, quatro, cinco. E na sexta correntinha de base, ó, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço outro ponto alto. Ó, então, aqui a gente ficou com essa argolinha e fizemos aqui 3 pontos altos, um após o outro, sem correntinha de intervalo. Agora, eu faço uma corrente de separação, vou laçar, vou pular um ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, eu faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e vou fazer, ó, pulo um ponto, venho no próximo ponto, um ponto. No próximo, 2 pontos altos e no próximo, 3 pontos altos. Uma corrente, vou laçar, vou pular esse ponto, ó, vou vir aqui no último pontinho e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Pra que aqui no final fique igual ficou aqui no começo, ó, com esse espacinho. Então, a gente ficou aqui com 3 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente, com uma argolinha aqui no começo e aqui, ó, uma argolinha no final. Vamos dizer que aqui é uma argolinha, esse intervalo de uma correntinha. Vou virar o meu trabalho, vou fazer uma, duas, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou laçar. E aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro desse intervalo. Uma corrente, laço, pulo esses 3 pontos, venho no intervalo de uma correntinha e faço 3 pontos altos novamente. Uma corrente, laço, ó, pulo esses pontos, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos.
uma corrente, venho aqui, ó, no final, nesse intervalo, e faço 3 pontos altos aqui. Ficou assim. Viro o trabalho novamente, agora eu vou subir uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais uma correntinha que será de separação. Vou laçar, vou vir no espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho aqui no próximo intervalo e repito agora os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Ó, vou fazer aqui até o final com vocês. Então, em cada intervalo desse de uma correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho, laço, venho aqui, ó, nesse intervalo e faço 2 pontos altos. Uma corrente e vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui no final. Em cada intervalo desse de uma correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos. Chegou aqui, ó, nesse último intervalo, a gente faz 3 pontos altos aqui dentro. Tá ficando assim, gente, o trabalho. Eu já fiz um total de 1, 2, 3, 4 carreiras. Observem que uma carreira, vou virar aqui meu trabalho, ó. Uma carreira, a gente vai fazer 4 correntes, que 3 é para subir e 1 é de separação. Na próxima, a gente já vai fazer assim, ó. Aqui a gente fez 3 pontos altos e fez os 2 pontos aqui no intervalo de uma correntinha. Aqui a gente já subiu 4 correntinhas, ó. 3 para subir e 1 de separação. E foi fazendo os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma correntinha. Então, vai ser sempre assim. Agora, ó. Nesse daqui, a gente fez as 3 correntinhas e no intervalo a gente fez os 2 pontos altos. Nesse próximo, a gente vai subir 4 correntinhas. No próximo, a gente vai fazer igual a gente fez nessa. Então, a gente vai intercalar, ó, uma carreira desse jeito, a outra desse. Então, uma carreira vai ter 3 grupinhos, na outra vai ter 4. Uma vai ter 3 e na outra vai ter 4. Para fazer essa repetição, gente, eu vou fazer um total de 21 voltas, né? 21 carreiras. Se você quiser fazer mais ou menos, para dar certo, tem que dar número ímpar. 21 carreiras é número ímpar. Você pode fazer 21, 23, 25 e assim por diante. Sempre dando número ímpar, que é para dar certinho na hora da gente fazer a volta, né? Começar a dar volta na nossa peça. Então, eu vou seguir com essa repetição até ter um total de 21 carreiras e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui. Fui fazendo aqui as minhas carreiras com bloquinhos, ó, de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Cheguei aqui no final, fiz minha correntinha e fiz aqui um ponto alto, ó, em cima desse último ponto. Aqui eu cortei o meu fio, porque eu vou trabalhar agora com o amarelo neon. Você pode trabalhar sua peça, seu tapete, todo de uma cor, com 2 cores, com 3 cores, vai aí da preferência de vocês. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio amarelo neon. Olha só, gente, lembram que eu falei que tem que ser carreiras ímpar? Ó, então, a última carreira, ela vai ser igual a essa primeira carreira aqui, ó. Ficou com um intervalinho de correntinhas aqui no começo e aqui no final. E aqui, ó, ficou aqui no começo e aqui no final. Porque quando a gente for fazer essa carreira agora, vai dar certinho. Então, vou vir aqui, ó, dentro dessa argolinha. Vou fazer uma laçadinha aqui, ó, pra prender
esse meu fio. Se você não quiser fazer essa laçadinha já com a correntinha, você dá um nozinho. Então, fiz 1, 2, 3 correntes. Laço, venho aqui, ó, nesse mesmo intervalo e faço um ponto alto. Laço novamente, venho no mesmo intervalo e faço outro ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 correntes. Laço, venho aqui e faço 3 pontos altos novamente. Gente, olha que cor linda. Esse barbante boca azul é muito lindo. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou laçar. Vou vir aqui agora nesse intervalo de uma correntinha e vou repetir o meu grupinho. Vou fazer aqui 2 e 3 pontos altos. Isabela, mas a gente não estava fazendo uma corrente de separação? Por que que agora é 2? Porque agora, gente, a gente vai começar a trabalhar, a gente tava trabalhando ele aqui, ó, reto. Agora, a gente vai começar a circular, né, para o nosso tapete ele ir ficando oval. Então, se não fizer as 2 correntes, o tapete ele não vai dar a forma certa. Então, fiz aqui as minhas 2 correntes, meus 3 pontos altos, né? Agora, eu vou fazer 2 correntes novamente, laço, venho no intervalo de uma correntinha e repito meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho aqui, ó, nesse intervalo e faço agora um leque igual eu fiz nessa ponta aqui, ó. Então, eu fiz 2 e 3. 2 correntes, laço, venho aqui e faço 3 pontos altos novamente. Então, aqui, ó, na parte de cima ficou desse jeito. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir, ó, nessa ponta aqui. Agora, vamos trabalhar a lateral aqui do nosso tapete. Faço 2 correntes novamente, sempre 2 correntes de separação, gente, vou laçar. Agora, eu vou pular esse ponto alto deitado aqui, ó, vou vir nesse intervalo aqui e vou fazer 3 pontos altos dentro dele. Duas correntes, laço, pulo esse, venho no próximo intervalo e faço 3 pontos altos novamente. Duas correntes e vou seguir fazendo assim até chegar aqui, ó, no final. Bom, gente, fui fazendo até chegar aqui, ó, só para vocês verem como vai ficar, ó. Fui fazendo. Chegando aqui, eu já fiz o meu leque para quando vir aqui, ó, desse lado, fazer a mesma repetição que fez aqui. Então, é bem simples essa parte, ó, sempre 3 pontos altos separados por 2 correntes. Só nas laterais, ó, só nessas pontas, nas 4 pontas que terá o leque, ó. Fiz um leque aqui, fiz outro aqui, esse, vou fazer mais um aqui. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda essa minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha carreira, o trabalho vai ficando assim, ó, vai ficando bem retinho. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ó, a gente pulou um, vem aqui no próximo, que foi aquele leque, prendeu com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar agora com um ponto baixíssimo, ó, até chegar ali no meio do leque. A gente tá trabalhando a carreira de número 2 com a cor amarelo neon. Para ficar mais fácil, vamos contar assim. Cheguei aqui no meio, ó, do leque, naquelas 2 correntinhas, eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, vou laçar, e aqui nesse intervalo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2
E agora 3. Contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, a gente ficou com um total de 4 pontos. Não vamos fazer leque sobre leque. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas. Vamos laçar, vamos aqui, ó, num espaço de 2 correntinhas. E vamos fazer 4 pontos altos. Fiz 1, 2, 3 e 4. 2 correntes novamente, vou laçar, vou no espaço de 2 correntes e repito aqui os meus 4 pontos altos. Duas correntes e vou seguir fazendo assim, ó, grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntes, até chegar aqui no meio do leque. Fui fazendo aqui, gente, até chegar aqui, ó, no meio do leque. Então, a gente começou nesse leque e terminou nesse leque fazendo os grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntes. Ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos. Essa parte aqui é a parte que a gente vai começar a fazer os aumentos da nossa peça. Vamos trabalhar aqui, ó, tudo que fizer desse lado, lembra, gente, tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir aqui. Então, quando chegar nessa parte aqui, ó, quando chegar no intervalo aqui de 2 correntes, vamos fazer os 5 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntes. Aqui na lateral da peça, ó, fiz as 2 correntes, vou laçar, vou nesse intervalo de 2 correntes e vou fazer agora 3 pontos altos apenas. Porque aqui a gente não vai fazer aumentos, ó. 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, pulo esse intervalo, venho no espaço de 2 correntes e repito os meus 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo essa repetição, ó, de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, até chegar aqui, ó, nesse último intervalo antes do leque. Chegou aqui dentro do leque, vocês vão repetir da mesma forma que fez aqui, não esqueçam. Nessa ponta, a partir daqui, vocês vão fazer 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Então, aqui a gente terá 5 grupinhos de 4 pontos altos. Chegou nessa lateral, grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, igual a gente fez aqui. Eu vou terminar aqui a minha volta de número 2 com o amarelo neon, pra gente dar sequência. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha desse grupinho, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, essa ponta aqui, ó, do trabalho, ela ficou igualzinha a gente fez aqui, ó, desse lado. Deixa eu virar aqui o trabalho. Eu tava fazendo aqui com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Na lateral, a gente continua com a sequência dos 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Chegou aqui, ó, onde vai ser a curva do nosso trabalho, grupinhos de 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Veio para a lateral, grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou contar aqui, ó, na lateral a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, aqui na segunda carreira, com a cor amarelo neon. Então, cheguei aqui, prendi o meu fio. Vamos começar agora a volta de número 3 com o amarelo, né? Eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Um ponto alto sobre cada ponto. Então, na carreira anterior eu tinha 4, fiquei com 4 novamente. Vou laçar e agora nesse último pontinho, que é o quarto ponto, eu vou fazer mais um ponto alto.
Então, eu tinha 4 na carreira anterior, nessa carreira de número 3, eu vou ficar com 5. Uma, 2 correntes, laço, venho no próximo ponto, ó. No próximo grupinho, um ponto alto para cada ponto. 2, 3. E aqui no quarto ponto, eu faço o quê? Faço 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, ó, para ficar com mais um aumento. Então, aqui nessa carreira, a gente tinha 5 grupinhos de 4 pontos altos. Agora, a gente vai ter 5 grupinhos de 5 pontos altos, ó. Fiz 2, vou fazer aqui até chegar aqui, ó. Vocês vão tirando como base, gente, ó, o leque. Aqui é o leque, ó. Então, todos esses pontos entre um leque e outro tem aumento. Vou fazer aqui os meus aumentos e volto pra gente continuar. Finalizei aqui os meus 5 grupinhos, gente, ó, fiquei 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupinhos de 5 pontos altos. A gente fez um aumento no último ponto, ó, de cada grupinho. Fiz aqui as minhas 2 correntes. Vou laçar. Agora, a gente vai trabalhar a lateral do nosso tapete, ó. Vou pular essas 2 correntinhas, vou vir aqui em cima desse primeiro pontinho, desse primeiro grupinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Observem bem essa carreira, gente, para não dar erro. Fiz aqui um ponto alto. 2 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse intervalo, e agora eu vou seguir fazendo aquela minha repetição, ó. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, venho no próximo e repito os meus 3 pontos altos. Vai ficando assim. Eu vou seguir fazendo assim, essa repetição, até chegar aqui, ó, gente. Antes da parte nesse último grupinho aqui de 3 pontos altos, ó. Antes de começar o aumento. Fui fazendo aqui. Cheguei aqui, ó. Aqui tá o último intervalo de 3 correntes, antes de começar a parte dos aumentos. Fiz minhas 2 correntes. Vou laçar, vou pular esses 2 pontinhos em cima aqui, ó, do terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Que é pra ficar aqui, gente, igualzinho ficou aqui, ó. Então, eu fiquei com fiz o ponto alto, né? Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. E fiz aqui, ó, mais um ponto alto nesse último ponto. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, ó, no grupinho que a gente começa a fazer os aumentos, tirem como base sempre esse leque. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. 3. E aqui no quarto ponto, eu faço 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. 2 correntinhas e vou seguir fazendo, gente, aqui, ó. Desse lado, tudo que eu fiz desse lado aqui. E o que eu fiz nessa lateral da peça, eu vou repetir nessa. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 3. Então, tudo que ficou, ó, do jeito que ficou essa curva aqui do trabalho, ficou essa. A gente sempre vai fazer a mesma repetição. Cheguei aqui no final, fiz minhas 2 correntinhas, ó, fiz o ponto alto, fiz as 2 correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntes, laço. Essa parte aqui, gente, é a parte com aumento, então, a gente vai seguir aquela sequência fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho desse de base. E quando chegar aqui nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos
no mesmo ponto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 5. Nessa, a gente vai ficar com 6. 2 correntes, laço, venho aqui, ó, em cima desse primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, 2. Observe, gente, que o meu ponto, eu deixo ele um pouco alongado, ó. Quando eu pego a laçada aqui, ó, eu puxo um pouco ele e faço ponto alto. Eu não pego ele logo aqui no comecinho, ó, sem alongar, e faço assim o ponto, não. Por isso que, às vezes, pode ser que dê uma diferençazinha no tamanho da peça. Porque cada um tem um jeitinho de fazer, né? Então, aqui, ó, nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto, fazendo aquela sequência de aumentos. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa mesma repetição por todos esses 5, né? Fiz 2, vou fazer por esses 3 e volto pra gente dar sequência. Sempre 2 pontos altos no último pontinho. Fiz aqui toda a minha parte com aumento, então, eu trabalhei aumento nos 5 grupinhos aqui, gente, ó. Fiquei com 6 pontos altos em cada grupinho. Observem que a gente começou, ó, com 4, com 5, agora com 6, no próximo terá 7, 8 e assim por diante, até chegar na parte do bico. A gente vai fazendo assim esses aumentos, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Chegou na lateral, ó, fiz aqui as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou laçar em cima desse ponto alto, que a gente fez esse ponto alto sozinho, faço um ponto alto. Laço, e nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Ficou assim. Então, essa carreira aqui, ó, gente, a segunda carreira, no rosa não, no amarelo neon, a gente tinha um grupinho de 3 pontos, ó. Nessa daqui, a gente ficou com 1 ponto e 2 correntinhas. Nessa daqui, a gente já ficou com a mesma repetição que ficamos nessa, ó. Os 3 pontos. Na próxima, vai ser igual a essa, que vai ser 1 ponto alto e 2 correntinhas. E assim, a gente vai intercalando. Então, na parte reta aqui, ó, na parte da lateral, ó, 2 correntes, laço, e sigo fazendo agora os meus grupinhos de 3 pontos altos. Duas correntinhas e sigo fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, chegou aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos e 1 ponto alto em cima desse ponto, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Quando chegar na parte dos aumentos, sempre um aumento no último ponto. Eu vou aqui terminar essa minha carreira, é a carreira de número 4, e volto para dar sequência ao trabalho. Finalizei aqui minha carreira, gente, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras com o amarelo neon. Eu só quero dizer rosa, gente. Então, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com aumento. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com aumento. Aqui na lateral, ó, ficou da forma que eu falei pra vocês. Essa carreira aqui, ó, 3 pontos. Aí, aqui a gente fez 1 ponto alto, 2 correntes e continuou os grupinhos. Nessa daqui, a gente subiu as 3 correntinhas, né? No caso, a gente fez um ponto alto em cima desse ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de corrente. Então, vai ser intercalando, ó. Uma carreira vai ser assim, outra vai ser assim. Uma assim, aí a próxima carreira vai ser igual a essa. Eu vou fazer aqui até ter um total de 6 carreiras com esse amarelo neon. Porque eu vou fazer um detalhe com a cor branca, mas se você não quer fazer detalhe nenhum, vocês vão continuar fazendo. Eu vou fazer aqui mais 2 carreiras para ficar com um total de 6 e volto para cortar o fio e fazer uma carreira na cor branca.
Vou adiantar aqui o meu trabalho, é sempre repetir na mesma sequência, gente, ó. Aqui na parte com aumento, sempre vai ter um aumento no último ponto, nesses 5 grupinhos, tanto desse lado quanto desse. E aqui na lateral, a gente vai seguir essa repetição. Uma carreira vai ser desse jeito e a outra desse. A próxima vai ser desse e assim por diante. Vou adiantar aqui o meu trabalho, vai ficando bem retinho, como vocês estão vendo. Vou adiantar aqui e volto para a gente dar continuidade. Finalizei aqui, gente, ó, minhas carreiras. Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Dando a volta aqui, né? 6 carreiras com o amarelo neon. E aqui a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Nessa parte aqui dos aumentos. Então, a gente teve 5 grupinhos de 8 pontos altos. Aqui nessa parte, como eu falei pra vocês, ó, uma carreira foi assim, a outra foi vazada, uma com os pontos altos, a outra vazada. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca. Peguei aqui o meu fio. Vou vir aqui em cima desse ponto alto, ou vocês podem ir em qualquer um dos lados. Eu vou começar aqui, porque aí eu já vou arrematando o meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto. E vou prender aqui o meu fio branco com uma laçadinha. 2 e 3. Laço, venho aqui no próximo ponto e vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. Ó, já vou escondendo aqui esse meu fio. Já vai facilitar pra gente na hora de fazer os arremates. Aqui é aquela mesma sequência, gente, que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Parei aqui só para mostrar a vocês como a gente vai fazer a troca de cor, né? Quem tá iniciando agora não sabe como fazer, então, ó, aqui no último ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, a gente tinha 8 nessa carreira, nessa daqui a gente vai ficar com 9. 2 correntes, laço, em cima desse ponto alto, ó, um ponto alto, 2 correntes, laço, pulo esses dois, venho no intervalo aqui e faço meu grupinho de 3 pontos, 2 correntes, e vou seguir fazendo a mesma repetição, ó. Observem que a gente tá fazendo a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vamos seguir fazendo essa repetição por toda a nossa carreira. Finalizou essa carreira aqui de número 7, né, que é com a cor branca, vamos fazer mais uma carreira, só que aí a gente vai fazer com o amarelo. Então, na próxima carreira, a gente vai ter 10 pontos altos aqui, ó, nessa parte de aumento, tanto desse lado quanto desse lado. Vou finalizar aqui a minha carreira com a cor branca, fazer mais uma carreira com a cor amarela e volto. Ao total, gente, a gente vai ter um total, ó, 6, 7, 8 carreiras. Vamos fazer aqui todas as nossas voltas, né? 8 carreiras contando com essas que a gente já fez. Vou finalizar aqui com a cor branca, vou fazer mais uma com o amarelo e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei. Fiz aqui aquela minha carreira, ó, na cor branca e fiz mais uma igual na cor amarela. Sempre com o aumento aqui, ó, no último pontinho. Peguei o meu fio agora na cor branca. A gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Aqui, ó, nos pontos altos, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar aqui o meu fio na cor branca. Vou vir bem aqui, ó, gente, nesse intervalo de 2 correntes, antes de começar aqui a parte dos aumentos. Vou vir bem aqui e vou fazer uma correntinha para prender esse meu fio. 2 e 3. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço, vou vir aqui no mesmo pontinho. Não, gente,
no mesmo ponto não. Laço, venho aqui em cima desse ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, outro ponto alto. Já vou arrematando esse meu fio. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No intervalo de 2 correntinhas, ó, pegando aqui essas laçadinhas, vou fazer um ponto alto em cima de cada correntinha dessa. Laço, venho aqui, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim, ponto alto sobre cada pontinho de base. Quando chegar mais ou menos aqui, gente, ó, vou seguir fazendo aqui, eu não vou contar os pontos para fazer esse aumento, que eu vou falar para vocês agora. Vou adiantar aqui um pouco o trabalho. Chegando aqui, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse mesmo pontinho. Vou seguir agora fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Não precisa contar os pontos, por quê? Nessa volta aqui, a gente precisa ter um total de pontos que seja múltiplo de 8. Para a gente, quando começar a fazer a carreira seguinte, que é a parte do bico, dar certo. Então, eu vou ter que fazer um aumento tanto desse lado quanto desse lado aqui. Por isso que vocês não precisam contar os pontos. É só fazer um aumento onde será 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir fazendo assim, ó, um ponto alto sobre cada ponto, nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Chegou aqui nessa parte, gente, ó. Lembra que a gente vinha fazendo os aumentos, que foi 2 pontos altos no último ponto? Vamos continuar fazendo o mesmo aumento. Só que a gente não vai fazer corrente de separação, a gente vai fazer 2 pontos altos nos intervalos de 2 correntinhas. E segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Sempre que chegar na parte que tinha um aumento, a gente repete o aumento no último ponto, para dar certinho. Chegou desse lado aqui, vocês fazem um aumento igual a gente fez desse lado, que é para dar um total de pontos que seja múltiplo de 8, como eu falei para vocês. Aqui no meu caso, nesse tamanho de tapete, a gente vai ficar com um total de 232 pontos, que ele é múltiplo de 8, né? A gente vai ficar com 29 grupinhos, vocês vão entender ao decorrer do vídeo, né? Então, vou terminar aqui de fazer os meus 300 não, gente, 232 pontos altos. Lembrando que sempre aqui, ó, na parte dos aumentos, a gente vai fazer um aumento, continuar fazendo um aumento no último ponto. Nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Vou finalizar essa carreira aqui para a gente dar continuidade. Olha que lindo, gente, tá ficando a minha peça. Aqui, ó, esses fios aqui, é só cortar, porque a gente já veio arrematando eles, então vai ficar bem mais fácil, né? Os arremates. Então, eu fiz aqui toda a minha carreira na cor branca, como eu falei pra vocês, ó, deixa eu mostrar aqui. Onde tinha o aumento na base, eu fiz aumento também, ó. Então, continuei fazendo aumento em cima de aumento, e nos intervalos de 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz o meu aumento aqui, ó, em cima desse último aumento, e prendi com um ponto baixíssimo. Cortei agora, porque eu vou trabalhar com fio na cor amarela. Então, ficou assim, fiquei aqui com um total de pontos, que é múltiplo de 8, né? Agora, eu vou pegar o meu fio, fiquei com 232 pontos altos. Vou pegar o meu fio, você pode ir em qualquer um dos lados. Vou pegar aqui o meu fio, vou vir aqui. Vou prender com uma laçadinha. 2 e 3. Laço, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. 2.
3, 4, 5, 6 e 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá vai eu fazendo 8, gente. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Já fui arrematando aqui o meu fio. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, outro ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos altos novamente. Fiz 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, laço, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito agora, fazendo grupinhos de 7 pontos altos, 2 correntes e pulando um ponto de base. Então, como eu falei para vocês, ó, essa carreira da cor branca, que foi só pontos altos, tem que ter um total de pontos que seja múltiplo de 8. Por quê? São 7 pontos aqui, com mais um pontinho aqui, ó, que a gente tá pulando. Então, para dar certinho o nosso desenho, por isso que tinha que ser múltiplo de 8. Eu vou continuar fazendo aqui os meus grupinhos de 7 pontos altos, 2 correntes de separação e pulando um ponto de base. A gente vai ficar com um total de 29 grupinhos como esse, de 7 pontos altos. Bom, gente, cheguei aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui os meus 7 pontos altos, 2 correntes. Ó, sobrou um ponto, vou vir aqui no próximo, sobrou um ponto certinho. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, como eu falei para vocês, ó, por isso que tem que ser múltiplo de 8, que é para fechar certinho aqui os nossos grupinhos, ó. Fiquei aqui com o total de grupinhos que deu certinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, no ponto seguinte. E vou caminhar com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto, ó. 4 pontos, contando com essas 3 correntes. Venho aqui, ó, e faço o 5º ponto. Então, eu não trabalhei esse primeiro ponto e não vou trabalhar esse último ponto aqui. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes, fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e faço um no próximo. 2, vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos. 3, 4 e 5. 2 correntinhas, laço, venho aqui, ó, no intervalo de 2 correntes, faço um ponto alto, 2 correntes, e vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Então, a gente vai ficar agora com grupinhos de 5 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto no intervalo de correntinhas, 2 correntes, 5 pontos altos. A gente não trabalha nem o primeiro ponto, nem o último. Então, a gente tá fazendo agora, ó, diminuição. E vou fazer com essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, cheguei aqui no final. Tá ficando assim a minha peça.
A gente foi ficando com grupinhos agora de 5 pontos altos. Chegando aqui, ó, fiz as minhas 2 correntinhas, vim aqui na terceira correntinha desse ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto aqui ao lado. Não vamos trabalhar esse primeiro ponto novamente. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço outro ponto alto. Então, aqui a gente tinha 7, passamos a ter 5 e agora vamos ficar com 3 pontos altos. 1, 2 correntes, laço, venho em cima desse ponto alto aqui e faço 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes novamente. Vou laçar, vou pular esse primeiro ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. 2 correntes e vou seguir fazendo essa mesma repetição, ó, por toda a volta. Em cada grupinho desse que tinha 5 pontos, a gente vai ficar agora com 3. E em cima desses pontos altos aqui, ó, a gente vai fazer 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em todo o meu trabalho. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, tá ficando assim o meu trabalho. Cheguei aqui no final, fiz as 2 correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha desse ponto. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro ponto aqui ao lado. Ficou assim. Agora, eu vou fazer, ó, vou vir aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto, desses 3 pontos altos, ó, e vou fazer um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas aqui e faço um ponto baixo. Fiz aqui um picô. Laço, venho aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas aqui no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Laço, venho no ponto do meio, faço um ponto alto. 3 correntinhas, pego aqui, ó, essas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Novamente, ó, esse último ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pego as 2 laçadinhas, um ponto baixo. Laço, no mesmo ponto, eu faço um ponto alto agora. Não vou fazer um ponto picô. Vou vir aqui, ó, nesse ponto do meio desses 3 pontos e prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. A gente tinha 3 pontos na carreira anterior, nessa daqui, que é a última carreira do picô, a gente vai ficar com 5 pontos, porque a gente fez um aumento no primeiro ponto e no último ponto. E a gente vai ficar, ó, com 4 pontos picô, porque esse último ponto alto a gente não trabalha o picô, a gente prende com um ponto baixo aqui. Prendeu com ponto baixo? Laça, vem aqui, ó, e faz aquela mesma repetição. 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no último, sendo assim, ó, um ponto alto, um ponto picô. Laça no mesmo ponto, repete, um ponto alto e um ponto picô. Esse bico é super rápido, gente, fácil, ó, no ponto do meio, um ponto alto. Eu gosto muito de fazer esse acabamento nas minhas peças, porque é muito rápido mesmo. E fica muito lindo esse bico, né?
Ó, um ponto picô. Laço aqui no último ponto. Um ponto alto. 3 correntes. Pego aqui a minha laçada, um ponto baixo. Laço e no mesmo ponto, eu faço um ponto alto apenas. Venho aqui, ó, no ponto do meio e prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Vocês coloquem o trabalho aí de vocês sobre uma superfície reta, né? Pra ver se ele está ficando retinho o seu trabalho. Eu vou fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Se você estiver fazendo do mesmo jeito que eu tô fazendo e você perceber que o seu trabalho ele está ficando emborcado, vocês fazem uma correntinha, gente, tipo aqui, ó. Fez o ponto alto, faz uma correntinha e prende com um ponto baixo. Faz uma correntinha e começa a fazer aqui, ó, os pontos altos. Então, vocês fazem uma correntinha aqui, outra correntinha aqui, separando antes de prender aqui no terceiro ponto, ó, igual eu fiz aqui. Pra mim, não precisou fazer a corrente. Com a minha tensão de ponto, assim, deu certo. Ó, sem fazer a correntinha, mas se o seu tiver ficando repuxado, vocês fazem uma corrente de separação entre um leque e outro, né? Vamos dizer que aqui é um leque. Eu vou finalizar aqui toda a minha volta pra gente fazer o arremate. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz aqui o meu ponto alto, vou vir aqui no comecinho e vou prender, ó, nesse ponto com um ponto baixíssimo. Vou puxar e eu já cortei aqui o meu fio. Ficou assim. Para fazer o arremate, eu vou usar a minha agulha de tapeçaria, vocês podem também usar a agulha de crochê. Vou vir aqui por trás, ó, peguei aqui esse meu fio. Vou pegar aqui nesse pontinho do lado. Eu joguei ele aqui pra trás, ó. Agora, eu vou vir escondendo esse fio aqui entre os pontos, gente. Com a agulha de tapeçaria, eu acho que fica bem mais rápido de fazer os arremates. E vamos escondendo aqui, ó, entre os pontos. Se você preferir, pode pegar um pinguinho de cola-pano e colocar bem na pontinha, gente, ó. Aqui. Cheguei aqui no final, eu vou pegar minha tesoura e vou cortar esse fio. Cortei aqui o meu fio e ficou assim o meu arremate. Esse fiozinho aqui, ó, já tava arrematado, eu vou só cortar ele. Então, gente, ó, o tapete, ele ficou assim. Vou abrir ele aqui pra vocês verem, fica bem retinho. Super lindo, fácil, rápido, econômico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Me deixa aqui abaixo nos comentários se você quer o passo a passo da passadeira para montar aí o joguinho de cozinha. Então, ficou assim. Um super beijo e até o próximo vídeo.